Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao evento Open Summit. Hoje a gente tem essa programação mais que especial, que a gente está mesclando aqui o Open Summit, que vocês estão assistindo ao vivo, e também este vídeo vai para o Open Talks, onde ficará disponível no YouTube para a comunidade Open Finance Brasil. Sejam muito bem-vindos e a gente aqui está trazendo o lançamento de um super relatório. Vou passar a bola aqui para a Carolina para ela começar se apresentando, depois para o Rafael. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Olá, pessoal. Prazer, eu sou Carolina Libardi. Eu sou responsável pela área de marketing da Nuvei em toda a América Latina. Grande Rafael. Deixa eu me apresentar aqui, então. Eu sou Rafael Lopes, estou no time da Nuvei também, junto com a Carol. Trabalho na parte do time de vendas Latam, estou há algum tempo já no mercado de pagamentos e há um bom tempo trabalhando com esse mercado Ásia-Pacífico e América Latina. Então, vai ser super legal, o relatório ficou muito bom. Acho que não saiu para o mercado ainda, deve estar saindo. Para quem está assistindo gravado, está saindo, né, Carol? Isso aí. Exato, exato. E eu, pelo Money 2020, eu tive a oportunidade de conhecer aí a Carol e o pessoal da Nuvei, onde eles lançaram o relatório. E eu tenho aqui em primeira mão, mas vocês vão ter aí também em casa. Nossa, ficou muito bom. Por isso que até convidei a Carol e o Rafael para a gente estar aqui hoje para compartilhar isso com vocês. A gente não podia guardar só para a gente essa novidade, né? Não? O relatório ficou muito bom, pessoalmente falando, eu que estou envolvido no mercado financeiro. Carol, insights e oportunidades dentro dessas regiões. Vocês conectaram a Ásia-Pacífico e a América Latina. Por que desse relatório? Então, a ideia surgiu de conversas com a equipe. A gente, não só as pessoas dentro do meio de pagamento, mas eu acho que todo mundo já observou que nos últimos anos existe um interesse muito grande da América Latina por empresas em toda a Ásia-Pacífico. E aí a gente nosso VP da América Latina, Juan Franco, ele mora na Singapura, ele é colombiano, morou no Brasil, e aí ele vive muito esse corredor Ásia-Pacífico, América Latina, e a ideia do relatório surgiu porque, em conversas com ele, a gente conversava muito sobre esses investimentos que eram feitos e toda essa movimentação de mercado, mas quando eu ia pesquisar do porquê, eu tenho as minhas ideias do porquê isso acontece, eu imagino que todo mundo tenha, mas quando eu fui pesquisar no mercado, eu não achava nada assim concreto, estudos, dados, que trouxesse mais informações sobre o que está acontecendo, por que a América Latina, e aí a gente, com base nessas conversas, a gente decidiu que existia essa demanda no mercado para que as pessoas pudessem não só entender um pouquinho do que está acontecendo, o porquê, e quais são os aprendizados, as coisas legais que essas empresas estão fazendo, que outras empresas em outras regiões podem também fazer. E aí, conforme a gente foi construindo, a gente trabalhou com o America's Market Intelligence, eles são uma instituição, eles fazem pesquisas de mercado, tem uma biblioteca de dados desde 2015 que eles mantêm. E aí, em conversas com eles, a gente começou a construir esse relatório. No meio do relatório, a gente parou e pensou: não, então vamos fazer isso capítulo 1, porque existem vários corredores que a gente pode explorar. Então, já fica aí o teaser. Ano que vem, a gente vai lançar um novo relatório, sempre explorando esses mercados e olhando para a América Latina com um olhar especial, né? E trazendo todos os insights para que muitas vezes as empresas que querem expandir globalmente, elas pensam, poxa, global parece um pouco assustador, né? O mundo é muito grande. Por onde eu posso começar? Então, a gente pegou esse relatório como se fosse um guia para que essas empresas pudessem usar. Ok, então América Latina. A gente começou o relatório focando, tem um overview da região, mas depois a gente começa a focar um pouco mais no Brasil e México, que são os principais mercados. Muito legal, e eu posso até dizer, desses 10 anos de experiência no mercado financeiro, eu nunca tinha visto um relatório desse, conectando Ásia-Pacífico e América Latina, com essa qualidade. E para mim é a coisa mais importante que tem. Eu posso até dizer da minha experiência no Banco do Brasil, o que mais fez a gente mitigar riscos foi fazer um benchmark com outros países que estão em um estágio diferente e também vendo de uma perspectiva diferente. Então, grande sacada de vocês, parabéns aí, o pessoal da Nuvei. E que me leva aqui à pergunta número 2, que eu quero saber. O que, por que as empresas Ásia-Pacífico estão tendo sucesso na América Latina? E o que faz a América Latina ser tão atrativa para essas empresas? Rafa. Deixa eu complementar. Depois dessa introdução da Carol aqui tão perfeita, eu vou me esforçar.
Leandro, eu acho que tem vários fatores, né? A gente sai até um pouco do achismo quando a gente começa a falar em si, baseado no relatório que a gente construiu. O relatório tem centenas de dados bem específicos, percentuais bem assertivos, e tem pontos que a gente precisa, que eu acho que a gente precisa destacar e colocar, né? O mercado da América Latina e o mercado asiático, de certa forma, eles têm sinergias entre si, principalmente na diversidade interna de das regiões, né? Você pega o mercado americano, muito específico, né? Mesmo Canadá e Estados Unidos são muito semelhantes. O mercado europeu, tendo uma União Europeia que se conversa com muita facilidade, isso acaba sendo bastante diferente entre Ásia, principalmente, e a América Latina. Então, um dos pontos que a gente vê principais assim dessa evolução e de como o mercado vem da Ásia, vem para cá e começa a dominar, é muito nisso, né? Eles sabem se adaptar a mercados diferentes, porque eles já faziam isso dentro de casa. Então, mesmo a China, do tamanho que tem suas diferenças, tem suas peculiaridades, regiões que falam um tipo de chinês, regiões que falam outro tipo. Então, desde a origem, existe essa capacidade deles de se adaptar. Então, isso vem cada vez mais mostrando, não é um efeito que foi de um dia para o outro, né? A gente vê uma evolução, e o relatório mesmo diz que desde 1990 existe esse começo, onde lá atrás estava muito relacionado à parte de importação mesmo, né? A parte de containers e parte da logística bruta, mas hoje está muito mais relacionado com a parte do e-commerce. A gente fala aí de um volume de crescimento gigante para os próximos anos, e aí a gente acaba tendo, nesse caminho, a capacidade deles de penetrar no mercado. Genial, um comentário aqui. O legal é que vocês conseguiram explorar também a questão do e-commerce junto com os meios de pagamento dentro desse corredor, né? Dentro do relatório. E como é que você está falando aí desses atrativos da América Latina? Essa questão de pagamentos, então, também a infraestrutura, por ser ali, ter uma similaridade, você enxerga como potencial também atrativo para essas empresas? Sim, não, com certeza. Ainda mais assim, né, indo no teu comentário de relacionar trazer o pagamento para a conversa do e-commerce, até porque uma coisa não consegue andar sem a outra, né? O e-commerce não cresce sem um pagamento, um produto de pagamentos, e pagamentos também tá todo mundo atrelado. Em relação a isso também, né, a gente vê muita essa sinergia entre ambas regiões. O modo com que as duas culturas se comunicam, se gerenciam com relação ao dinheiro são muito semelhantes, né? A gente tem, você pega, por exemplo, uma China, onde tem o WeChat e várias outras formas de pagamento muito digitais, mas você pega regiões onde o produto de pagamento acaba ainda sendo o cash, né? O dinheiro físico, o papel. E isso vem para a gente também, né? Hoje, lógico, o Pix no Brasil ele está muito avançado, mas a gente ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas não bancarizadas que continuam não tendo acesso mesmo ao Pix e tem que usar o boleto. E você vai para outros países, né? Equador, mesmo o Chile ainda um pouco menos, mas assim, os países da região da América Latina ainda trabalham muito com dinheiro, né? Se for falar de Argentina, então, hoje em dia é super variável o que vai ser usado naquele dia pela questão econômica que eles vivem, né? Então, assim, isso além disso, também tem toda a parte de taxação, impostos. Um país tem seu perfil de imposto, outro país tem outro. Para um tipo de pagamento, você tem um perfil de imposto. Então, assim, tudo isso nessa bola toda de complexidades, são duas regiões que conseguiram entender isso e se conectar de uma forma que faz com que as coisas caminhem. Então, a gente vê hoje que a maior volume de e-commerce, né, quando a gente fala do cross-border, onde a venda é feita lá fora e trazida para cá, a gente está falando só no Brasil, mais de 50% do volume de vendas são de empresas
asiáticas aqui da região da Ásia Pacífica aqui para a região da América Latina, e Brasil muito, muito expressivo nisso. Cara, legal, que interessante que quando a gente fala de Ásia e Pacífico, a gente pensa, putz, completamente oposto à cultura deles. Mas então o que você está me dizendo é que a gente conversa a mesma língua tecnologicamente e financeiramente falando ali. Temos muitas similaridades, digamos assim, para poder conversar de uma mesma forma. Até porque as dores são as mesmas, querendo ou não, dentro de um fluxo de e-commerce, né? Exatamente. E complementando o que o Rafa estava comentando, eu acho que a palavra-chave é adaptabilidade. As empresas da Ásia Pacífica, eles entenderam que não é um modelo que você pega e que você consegue aplicar em todo. Você entender que o mercado da América Latina é complexo, da Ásia Pacífica também é, e que para você ter sucesso, você tem que entender disso, todas as complexidades, e aí fazer algo que atende a demanda daquele mercado local, dos consumidores locais. Então, eles entenderam isso e vêm fazendo muito bem. Eu acho que uma da chave do sucesso, né, que eles têm tido. Legal. Putz, é verdade. Então eles vêm aqui para o Brasil, tem que tropicalizar de alguma forma aquilo que eles imaginam como a solução ideal para o cliente final, né? E vocês, como experts aí do cross-border payments, vocês podem falar com propriedade disso. E até quando a gente fala de meios específicos, às vezes, inclusive para eles é difícil visualizar, né? Eu tive uma experiência no passado onde eu trouxe, né, a gente teve um evento aqui e teve uma pessoa de uma empresa chinesa. Bom, vamos lá, ele era russo, morava na China e trabalhava para uma empresa chinesa. E um dia eu quis mostrar para ele um pouco de como era a realidade, enfim, levei ele no shopping e mostrei para ele as vitrines, como as pessoas se comunicavam na vitrine. Para ele foi assim, abriu a mente dele de uma forma, porque para a gente o parcelamento, né, o installments, como no mercado, né, para a gente é dia a dia, né? Então já na tagzinha ali da vitrine, você já tem lá 10 vezes de R$100. Então para eles, e a gente vinha numa conversa muito específica de por que colocar installments no site. Eles tinham um site de retail muito grande. E aí ficou claro, assim, resolveu. Lógico, é uma situação muito específica da pessoa vir para cá, ver a realidade, mas eu entendo bastante que esse relatório e a gente, né, dentro do mercado, a gente tem essa função também de educar e ajudar, né? Eu acho que faz parte, muita parte do nosso processo de comunicação para trazer as empresas para cá e colocá-las na realidade. Cara, é verdade, né? Faz parte da nossa cultura gerenciar parcelas do que a gente sai comprando por aí. Exato. É interessante, eu tava até pensando sobre isso, com esse boom de Buy Now, Pay Later, que tem as suas diferenças, mas é similar, e como que isso está explodindo lá fora. E eu comecei a ver que em alguns países eles começaram a ter muitos problemas com isso, porque não fazia parte da cultura das pessoas parcelar e ter que administrar aquelas parcelas posteriormente. Então começou a ter muita inadimplência. Isso é muito interessante mesmo. Vou puxar aqui. Então você falou aí, beleza, a América Latina é atrativa e queria saber um pouco do... Ok, é atrativo, mas e os resultados? Onde que está a tangibilidade disso, o sucesso de investimentos asiáticos na região? Não, legal. Acho que é um bom ponto para a gente colocar. A gente vê assim tanto a parte de não só o resultado em si dos e-commerces crescendo muito, né? A gente vê alguns e-commerces assim dominando alguns horários de propaganda nas TVs, inclusive. Isso é um ponto muito claro, mas a gente também vê assim investimento de empresas aqui na região. A gente está falando aí até 2020, no relatório, inclusive, tem essa informação, e que a gente já teve mais de 600 investimentos de empresas da Ásia Pacífico para América Latina, né? E tem uma expectativa de um valor transacional entre as regiões de mais de 700 bilhões de dólares até 2035. Então, falando só desse eixo, né, é um volume muito grande, de um volume monetário muito grande, que tem vários pontos extremamente positivos. A gente até pouco tempo atrás tinha uma dificuldade muito grande de ter algum produto de fora para cá, e isso trouxe muita possibilidade. Então a gente ter a capacidade, né, voltando um pouco na parte de pagamento em si, ter a capacidade de pagar com um boleto ou com um Pix,
um produto de uma empresa de fora, mudam as regras do jogo praticamente, né? A gente deixa de ter só o cara com um cartão internacional tendo a capacidade de comprar um produto fora. Não. Agora, qualquer brasileiro, em qualquer lugar, com acesso à internet, ele pode comprar um produto que vem de fora. Então, isso tudo tem um contexto muito maior, né? E aí a gente fala desses resultados e a gente começa a ver, acaba entrando na rotina da gente, né? Então, se a gente começar a ver a quantidade de empresas que estão aí anunciando e que tem origem da região da Ásia-Pacífico, a gente vai começar a perceber o quão grande tem sido o investimento deles aqui. Sim, e só complementando, Rafa, no relatório a gente conseguiu trazer um dado muito interessante, que até 2026, empresas asiáticas elas vão representar 28% das importações feitas pela América Latina via e-commerce. Então, acho que isso representa o quanto de crescimento e potencial que tem. Eu acho que se elas não tivessem tendo grandes resultados, elas não iam estar fazendo todo o investimento que hoje elas vêm fazendo e já tendo essa projeção assim de alto crescimento. Excelente ponto de vista. Realmente, para viabilizar todo esse e-commerce, essa importação, se o meio de pagamento tiver muita fricção, é provável que a curva de adoção seja muito baixa, né? E muito interessante você trazer esse ponto de vista. Carol, puxando... Rafa, desculpa, você quer complementar qual? Não. Vamos seguir. Acho que Então, estamos no caminho. a gente falou aí, vocês falaram, beleza, desse sucesso dos investimentos asiáticos. Agora o que eu quero saber é como empresas de outras regiões, extrapolando aí essas barreiras que a gente está discutindo, elas podem replicar o sucesso na América Latina. Legal, cara. Boa pergunta. Esse é um dos principais pontos que a gente tira do relatório, né? A capacidade de entrar e ter sucesso na região da América Latina não está restrita só à região asiática, mas depende de um esforço, do mesmo esforço que é feito por eles lá para outras regiões. Então, é possível? 200% possível. Mas está muito relacionado assim, a como as empresas vêm para o mercado e consomem e entendem tudo isso que a gente falou antes. O que eu preciso fazer? Como eu preciso me tropicalizar? Como é que o meu site tem que conversar? Porque muitas vezes o que acontece é a empresa vem para o Brasil, vamos usar o Brasil como exemplo, né? Acho que o nosso maior público aqui é brasileiro, né, Leandro? Então, simplesmente faz uma tradução via Google, a tradução é baseada no português de Portugal, e aí o sucesso começa por aí, parece uma coisa simples, mas o sucesso já por aí começa a ter dificuldade. Então, ter todo esse contexto, ter, lógico, também pessoas aqui na região de confiança, que saibam do que estão falando, de como se situar aqui, como se integrar realmente à cultura, é um dos pontos-chave. E está aberto a fazer coisas que não estão acostumados a fazer lá fora. Eu tenho que falar sobre Brasil, México, Colômbia, Peru e Equador. Eu tenho que falar sobre coisas especificamente diferentes. Eu não vou chegar, eu vou vender na Espanha, na Itália, e vai ser basicamente a mesma coisa, alguns detalhes diferentes, entendeu? Então, é possível. Tenho certeza absoluta de que é possível. A gente tem vários casos aí de empresas europeias, americanas, enfim, que estão tendo muito sucesso aqui, mas todas elas, se a gente olhar para o histórico delas, todas elas tiveram esse esforço, essa capacidade de adaptabilidade que a Carol já falou também, para conseguir entrar aqui. Sim, e só complementando, eu acho que quando você olha qualquer pessoa, quando você vai abrir uma empresa, você, primeira coisa, o seu produto tem fit existe essa demanda, né? E aí você também quer quem vai ser o meu consumidor, para quem que eu vou vender isso? E você entende o seu consumidor e aí você vai e no e-commerce, você vai montar seu e-commerce e tal. Eu acho que às vezes, um erro que algumas empresas fazem é achar que o consumidor é o mesmo no redor do mundo, porque o produto que ele vai vender é o mesmo. Mas não, na Colômbia, o consumidor, ele
de uma forma, ele quer comprar de um jeito. No Brasil é diferente do México. Dentro da América Latina você tem essas nuances que não podem ser ignoradas. Então eu acho que para o sucesso também, o relatório ele traz muitas, ele vai muito mais a fundo, mas assim, não é só você inovar, é você entender o seu consumidor, entender como que ele quer ser atendido, que forma que ele quer pagar, e você ter parceiros locais que vão te ajudar nesse caminho, parceiros que entendem aquele mercado local e que entendem o seu consumidor. Então, acho que esse é o... Boa. Não, falou muito bem. Um grande exemplo que a gente tem de nuances aí é o próprio Pix aqui no Brasil e o Code no México. O Code teve uma baixa adoção, pelo menos até agora, no México, comparado ao Pix, e eles têm uma experiência muito similar, assim. Então você vê como realmente a gente tem as características de parcelamento, etc., entre os países. Muito, muito interessante esse ponto de vista. Acho que a gente fechou com chave de ouro aqui, estamos na reta final. Agradecer aí o tempo de vocês, parabéns pelo relatório. Eu quero ver os outros capítulos e outros corredores com outras regiões que, cara, tá demais. E palavra final, por favor, Carolina. Muito obrigada por esse espaço. O relatório já está disponível, então a gente vai compartilhar o link com vocês para que vocês possam baixar. A gente tem a versão português, inglês e espanhol, então depois a gente compartilha com todos para que, e qualquer coisa, dúvidas, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigado, Leandro, pelo tempo, pela oportunidade. Foi super legal a conversa e, como a Carol disse, que a gente puder ajudar, informações adicionais, ideias, enfim, a gente está aqui para dar todo o suporte para você, Leandro, e para todo o time aí do evento. Pô, valeu, Rafa, valeu, Carolina. O meu maior prazer é poder ouvir vocês, assim. Eu trabalho também envolvido aqui na Belvo e ouvir inovadores me motiva ainda mais a colocar esforço aqui ao lado. E foi um prazer conhecê-los, inclusive eu conheci a Carol pessoalmente lá no Money 2020. E quero conhecer você também, Rafa. Vamos trocar mais ideia aí pela frente, junto com a comunidade. A comunidade está de portas abertas para vocês, para a Nuvei. E obrigado pelo tempo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.